Boa tarde a todos. Agora nós vamos iniciar mais uma apresentação. A apresentação do Leonardo Afonso, que vai falar a respeito do perfil histórico da marcenaria, do seu desenvolvimento, com a palestra Madeira como Base da Civilização. Tá, o Leonardo, lá do Leonardo Afonso Acabamentos, né? Acho que dispensa também apresentações. E você quer falar de uma vez, Léo, pra gente vamos iniciar onde encontrá-lo? Já, então. Oi? Fala pra gente como encontrá-lo nas redes sociais. Bom, muito fácil. Bateu o Leonardo Afonso ali, tanto no Instagram como no YouTube. Eu tenho aí meus canais de comunicação, onde a gente compartilha ali um pouco do dia a dia na oficina, um pouco de história da marcenaria, acabamentos em geral. Todos que precisem, tenham dúvidas, precisem de informação, só me chamar ali que eu estou sempre à disposição para poder ajudar, esclarecer e tirar qualquer tipo de dúvida, né? Boa apresentação. Obrigado. Bom, vamos lá então, gente. A minha apresentação esse ano é um pouco diferente. O ano passado eu fiz uma apresentação mais baseada em acabamentos a óleo, né? Realmente a ação dos óleos, como funciona, acabamentos em geral. Esse ano eu estou trazendo um pouco um perfil histórico sobre a marcenaria. Faz parte de um trabalho também que eu estou desenvolvendo, de um livro aí voltado para a história da marcenaria, que é um material que a gente tem pouco disponível, tanto em língua portuguesa, inexistente, mas também como em outras línguas, que é a madeira como a base da nossa civilização, né? A jornada pelas origens da marcenaria e dos acabamentos. Se hoje a gente está aqui nessa sexta-feira reunido, participando de uma feira de marcenaria, se divertindo, aprendendo, tudo isso é possível porque essa história começou há muito tempo, muito antes do que a gente imagina, e a madeira teve impacto fundamental na nossa civilização até os dias de hoje, né? Então, o objetivo básico dessa apresentação é apresentar de forma histórico-cultural como a madeira moldou a civilização, a humanidade, influenciou diretamente as práticas de marcenaria e os acabamentos das primeiras civilizações. Bom, desde o começo, né, desde o princípio dos seres humanos, até mesmo antes de a gente considerar a gente como uma espécie, um Homo sapiens, a gente, como hominídeo, vem manipulando a madeira. Desde os australopitecos, Homo sapiens e até muito antes, Homo erectus e outros hominídeos que compartilharam a terra com a gente, a primeira ideia que nos vem à mente é a pedra, né? Geralmente a idade da pedra ou a pedra como ferramenta, mas na verdade a nossa primeira matéria que a gente teve contato foi a madeira. A madeira já foi morada, né? Já foi abrigo, já foi proteção e foi com certeza no primeiro lascar de galho ali, ou no primeiro galho que a gente pegou no chão, que a gente utilizou aquilo como nossa primeira ferramenta. E esse contato, né, e essa ferramenta, seguindo uma cadeia de eventos, nos trouxe até hoje com mais impacto do que a gente imagina. Então, desde muito cedo, os primeiros hominídeos utilizavam a madeira e já desenvolvendo as primeiras técnicas, mesmo que involuntárias, através da observação de como essa matéria-prima se comportava, qual o seu potencial de uso e, de alguma forma, como que a gente não perdesse esse bem, muitas vezes, precioso, né? Hoje, madeira é muito simples, mas se a gente for imaginar, por exemplo, no crescente fértil no Oriente Médio, hoje, onde é o Egito ou áreas muito desérticas dos países, a madeira era um item de grande valor agregado justamente pela sua escassez, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como coisas muito simples, uma cadeia de eventos, modificaram a humanidade até os dias de hoje. Então, logo na pré-história, a gente tem o homem utilizando, primeiro para as necessidades básicas, né? O que é? Caça, comer. Todo mundo precisa comer. A gente precisa de caça, a gente precisa matar alguma coisa para a gente comer. Então, a gente tem lanças, achados arqueológicos. Achados arqueológicos de madeira
são coisas muito difíceis, porque a gente sabe que a madeira se degrada, a madeira apodrece. Então são raros os achados arqueológicos em madeira, mas cada vez hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem achado essas peças que contam a história e vêm reescrevendo a história da humanidade. Mas como isso durou até hoje, né? Por exemplo, essas lanças foram encontradas na Alemanha, datam já de 200 mil anos. Provavelmente como não foi encontrado resquícios humanos junto com ela, provavelmente ou foram feitos por neandertais ou por australopithecus heidelbergensis, né? Então a gente está falando em 200 mil anos que isso ficou preservado. Então geralmente esses achados arqueológicos de madeira são preservados por condições muito específicas. Ou caiu em um solo anaeróbico, né? Caiu, por exemplo, numa turfa, num pântano, e aquilo isento de micro-organismo e oxigênio, aquilo se preservou com uma cápsula do tempo. Hoje, com o degelo do permafrost, principalmente siberiano, a gente tem descoberto muitas hastes de lanças também que ficaram congeladas durante todo esse tempo. Então, hoje também, infelizmente, pelas mudanças climáticas, muitos desses objetos vêm à tona reescrevendo a história. Então, imaginar que essas peças que eram de abeto alemão têm 200 mil anos e foram utilizadas para caça por seres humanos, né? Então é uma coisa que nos traz muita história e de como aqui, nessa época já, a civilização começou a ser moldada. Bom, para a gente precisa de um galho, a gente trabalha, por exemplo, com madeira verde, né? Então quando você arranca um galho, a madeira está com uma alta umidade, tem uma baixa resistência, é uma madeira mais mole. E rapidamente eles descobriram que eu afiando essa ponta de lança e eu submetendo essa ponta de lança ao calor, ao fogo, essa ponta se endurecia. Então é muito diferente a penetração de uma lança, ela de uma madeira verde cortada, para uma madeira com a ponta endurecida. Então desde esses primórdios, através da observação, a troca de informação que a gente faz hoje, né? Se a gente perder a cadeia de informação, a civilização perde o conhecimento. Então, mais a importância da feira como uma mega feira, onde não deixa o conhecimento morrer, e isso também foi fundamental no passado, essa transmissão de conhecimento. Então, o simples fato de eu submeter essa ponta de lança ao fogo, eu tenho esse endurecimento, eu tenho uma maior penetração da lança, maior eficácia na caça. A carbonização também é utilizada até os dias de hoje, pelo menos no Japão, com a técnica do Shousugiban, onde a gente carboniza a madeira, né? É para deixar a madeira preta? Não, aquilo lá é para você criar uma camada protetora sobre a superfície. Então, você não vai pegar insetos que vão degradar a madeira, ataque de xilófagos ou fungos, né? Então, mais do que estética, é uma forma também muito e muito primitiva de a gente fazer a preservação da madeira. Então, também a carbonização era uma forma de a gente estar fazendo a preservação. E outra coisa são as gorduras, né? O princípio dos acabamentos a óleo aí, que eram as gorduras animais. Consequentemente, você abate um animal, você tem carne, você tem pele, você tem uma grande quantidade de gordura. Desde o princípio, a gordura foi observada tanto como o próprio manuseio da mão engordurada numa superfície de madeira, que criava hidrorrepelência, né? Instintivamente você vê uma mudança na face da madeira, em termos de preservação. Então, desde o princípio, essas coisas que vão surgindo nessa cadeia de eventos vão trazendo um conhecimento que moldou a nossa civilização até os dias de hoje. É lógico, é o verniz, é um óleo polimerizante? Não, é uma gordura animal. Mas a gordura animal tem o poder de repelência, vai ter o seu odor, vai apodrecer, mas para os fins da época justificavam os meios, né? A gordura não era só utilizada para isso, mas quando a gente começa parte desse tipo de lança para lanças com pedra já na ponta, a gordura também fazia a base da cola. A cola é um dos primeiros insumos da marcenaria que também surge. Você pegava o piche ou resinas de árvore. Geralmente essas resinas são duras, né? Então são quebradiças, mas através da observação e experimentação, se eu pegar um piche ou uma resina vegetal, misturar
com um pouco, de repente, de uma cera de abelha, que era bem comum também, o homem tem esse estreitamento com a abelha há muito tempo. E acrescentando gordura animal, eu tenho quase um chiclete. Então eu tenho um breu, que eu tinha uma bola de madeira, que a qualquer momento eu aquecia aquilo no fogo, aquilo amolecia, eu colava uma ponta de flecha e aquilo endurecia, não se tornando quebradiço, já maleável. Ou seja, um material composto de pelo menos 3 tipos de produtos naturais. Isso a gente está falando há mais de 300 mil anos atrás. Né? Própria preservação de alimentos. A canoa pesca também é considerada a primeira embarcação construída. Já tem aí há mais de 10 mil anos atrás, no começo do Paleolítico, né? Então, o uso da madeira fora a caça, desenvolvimento de ferramentas, o homem, através da embarcação também, dominou o globo, né? Através da navegação. Então, também eram processos de escavação com carbonização. Você queima, né? Você faz uma queima controlada do tronco de árvore, você retira esse material que é carvão mais fácil de você tentar remover com ferramentas de pedra. Então você usava a carbonização também controlada para fazer a escavação. Até hoje no Xingu se usa essas técnicas de escavação em árvore. Então essa combinação de fazeres foi a cada degrau trazendo a civilização até os dias de hoje. Então a gente tem lanças, ferramentas primitivas, abrigos, o uso do fogo, preservação, gordura e carbonização. Um dos primeiros registros também, a gente tem aquela idade, a imaginação do homem na idade da pedra, né? E sempre teve uma necessidade de abrigo, mas há muito tempo também a gente começou a fazer abrigos, né? Através de galhos. Estudos demonstram que até os neandertais, que são ali contemporâneos ao Homo sapiens, também se valiam de abrigos temporários, apesar de basicamente estar em cavernas e mais sedentários do que o Homo sapiens, mas também que se faziam abrigos temporários para uma eventual temporada de caça, você se abrigar por falta de abrigos. Coisas muito simples, galhos retorcidos, coberturas de folhas, né? Mas que valia muito como um abrigo temporário. Caso a gente não imagine, até o orangotango tem guarda-chuva, né? Nas florestas onde eles habitam ainda, quando começa a chover, eles pegam lá uma folhinha e se cobre, né? Então o conceito da proteção da intempérie não data de hoje. A gente tem aqui preservações num sítio arqueológico na Zâmbia, então, pelo menos também quase 500 mil anos atrás, gente, onde a gente tinha essas bases. Aqui é uma peça carbonizada, que era justamente o pilar central de uma dessas cabanas. Então você geralmente punha um toco central, fazia uma construção em volta desse pilar central. E desde o começo a preocupação em você preservar esse pilar central, não só a parte que é no solo, como a parte fora do solo. Então aqui a gente tem um resquício arqueológico também, descoberto há pouco tempo atrás, sobre a preservação e o uso da madeira. Como eu disse aqui, a gente tem as colas, né, que foram surgindo através da mistura do carbono com gorduras vegetais, o endurecimento de lanças, os primeiros adesivos na civilização humana. Tudo isso resultou, isso a gente está falando aqui no período neolítico, o homem ainda é um caçador-coletor, né, e o conceito de caçador-coletor é muito diferente. Hoje a gente tem uma ideia muito primitiva de um cara, o homem das cavernas, aquela coisa bobona, um caçador-coletor, mas hoje cada vez mais a gente tem indícios que o conhecimento desse pessoal, tanto como o ambiente com cerca, materiais, astronomia, muito mais elevados do que a gente imagina. Esse salto a gente se dá no surgimento das grandes civilizações no começo do Paleolítico. A gente coloca 10 mil anos atrás, quando o homem começa a ficar sedentário. Cada vez mais essas datas a gente tem retrocedido. A gente fala 10 mil anos, mas a gente tem um sítio arqueológico mais antigo, igual Black Tepe, na Turquia, hoje já considerado o sítio arqueológico mais antigo, já data quase 14 mil anos, são 4 mil anos atrás do que a gente coloca a data do Paleolítico. Só que se a gente imaginar que ele foi construído há 14 mil anos atrás, qual o conhecimento necessário retransmitido via oral até chegar à construção dele? Não é que chegou alguém do nada há 14 mil anos e falou, não, agora nós vamos fazer isso. Então esse conhecimento acumulado, se a gente for colocar para trás,
A gente pode pôr facilmente aí quase 20 mil anos de conhecimento acumulado para chegar nas primeiras grandes civilizações. E quando a gente fala em grandes civilizações, tanto a região da Mesopotâmia, que hoje engloba Iraque, Irã, Israel, todo o Oriente Médio, que é o crescente fértil, como o Egito, são onde as primeiras civilizações, em termos estruturais de civilização, surgem, né? O homem já está espalhado por todo o globo, mas é onde a gente tem o surgimento da civilização, com sistema de hierarquias, reinados, guerreiros, grandes cidades fortificadas, né? Então é onde a gente surge a escrita, um pouco mais para frente, mas onde surge a base dessa civilização. Inclusive, os ofícios surgem nesse período. A gente tem a cidade, alguém precisa mandar, o mais esperto, né? Alguém precisa se matar, alguém precisa trabalhar. Então a gente começa a ter essa diversidade de ofícios. Um vai ser ferreiro, outro vai ser marceneiro, outro vai ser... Enfim, a gente começa a ter o surgimento dos ofícios justamente com o assentamento e as grandes civilizações. Os egípcios são a primeira grande civilização, principalmente porque a gente tem registros. Os egípcios registravam tudo, documentavam em pedra, que era para nunca ser esquecido, para nunca sumir. A gente tem uma preservação também devido ao clima, muito maior do que a gente encontra na Mesopotâmia, né? São sucessivas civilizações que dominaram aquele território, geralmente devastando a civilização. Então a gente tem sumérios, acadianos, babilônicos, apesar de ser todos da mesma região, mas cada um que se sobrepunha, muitas vezes derrubava o que eu tinha construído. E no Egito a gente tem essa continuidade, então a gente tem muito mais artefatos, né? A gente tem o trono icônico, né, de Tutankhamon, que foi encontrado, a tumba dele foi encontrada intacta, acho que é a única tumba encontrada intacta. Todas as outras tumbas foram saqueadas mesmo na antiguidade, até mesmo por outros faraós eram saqueadas as riquezas. E impressionante que ela foi encontrada intacta depois de 4.000 anos, então a gente tem um cenário perfeito de como, principalmente, como a marcenaria estava representada. Então a gente tem tronos, carruagens, camas, coleção de bengalas, arcos, flechas, realmente uma cápsula do tempo. A carruagem, né, a biga, digamos assim, que foi encontrada dentro da tumba dele, é uma coisa impressionante em termos de engenharia e marcenaria. Madeira laminada, folheada a ouro, suspensão em couro, adesivos. Ela acabou de ser restaurada, está no Grande Museu do Cairo agora, e é uma peça incrível da engenharia e demonstra a habilidade desse pessoal, e já a gente quase 5.000 anos atrás. Então a gente tem mobiliário que praticamente é o mobiliário que a gente tem hoje. A marcenaria tradicional mudou muito pouco. A gente tem o folheado, a gente tem o laminado, a gente tem o entalhe, a gente tem a incrustação, a gente tem entarça, várias técnicas em únicas peças. Grande uso da marchetaria. Então ali eu tenho que ter já madeiras laminadas. A laminação hoje compensado é justamente nessa época que surge. A pouca demanda da madeira no Oriente Médio naquela época vinha do Líbano. A gente tem o cedro do Líbano até hoje, né? Hoje escasso, o Líbano tinha grandes florestas de cedro e era o grande fornecedor para todo o Oriente Médio. No Egito a gente tinha praticamente palmeira, tamareira, não é árvore de lenho, então essas matérias-primas eram muito valorizadas e eram usadas com grande sabedoria e com grande cuidado. Então, justamente por falta de grandes lenhos, de diversidade, eles desenvolveram as técnicas de laminação, ou seja, eu pego pequenas fatias de madeira, colo e transformo em grandes peças de madeira. A maioria desses baús antigos egípcios, nada de uma única peça de madeira. Geralmente são tábuas coladas ou folheados colados. Todo esse trabalho folheado aqui, de tampo, aqui de marchetaria, ou quando é pintura, a incrustação, são técnicas desenvolvidas já naquela época, através de adesivos gordurosos juntos com resinas. E isso, a eficácia desse material demonstra que, depois de 4.000 anos, será que nossas colas de hoje vão durar tanto tempo assim? Então, os recursos minerais, os pigmentos minerais, os recursos naturais que eram utilizados, perduram até hoje, né? A cola, o adesivo, né? Até pouco tempo atrás, antes dos adesivos modernos, a gente tinha a famosa cola coqueiro, né? Que é a cola de proteína animal. Todas as grandes civilizações fizeram colas, fervura de peles, ossos, ou seja, era o colágeno,
o colágeno gerava o adesivo. Então, já nessa época já se utilizava ferramental para fazer todo esse tipo de coisa, né? Então, aqui só para a gente ter um panorama, né? Então, a Mesopotâmia, que é um grande zigurate, que eram os templos babilônicos, né? A origem da Torre de Babel e tudo mais, os centros religiosos eram em cima desses zigurates. A cidade de Ur, hoje perdida ali no Iraque, né? No Irã, cidade bíblica da origem de Abraão, era toda dessa região de Ur, eram templos de culto, né? A gente tem poucos registros sumérios. Esse aqui é um relicário, um baú, então a gente consegue ver aqui instrumentos musicais já utilizados, mobiliário e todo o serviço de incrustação de peças e toda essa representação, né? Apesar de pouca representação, mas com uma representação bem parecida com a Suméria. A gente tinha como característica o uso do betume. Então a gente tem na região ali o petróleo até hoje. O pessoal é forte em petróleo, porque o petróleo brota do chão, né? E ele brota de uma forma bruta. Você recolhe aquele petróleo, tem um pouco de água, e todos esses assentamentos aqui, toda a base da civilização, da construção mesopotâmica, babilônica, suméria, era com assentamento de tijolos. Ainda hoje você encontra parte das muralhas originais, o betume assentado nos tijolos, e também, como o uso já era feito desde a pré-história na colagem, também como um substrato de colagem de toda a parte da marcenaria, né? Isso a gente não está falando, gente, nem em carruagens, armas de cerco. A invenção da roda acontece... A invenção não, né? A roda é muito mais antiga do que a roda. O conceito da roda vem da roda de oleiro, né? De fazer cerâmica, né? A roda de cerâmica, você tem uma roda em cima, um eixo e uma roda embaixo. Conforme você roda com o pé a roda de baixo, o disco de cima roda e você faz a cerâmica. Eles só pegaram isso que estava de pé e colocaram deitado, e você tinha o eixo carroçado pronto. Só que não era usado justamente porque o terreno é muito deserto. Que melhor, você andar com uma carroça no meio da areia ou com um camelo que tem uma pata almofadada, né? Então o conceito da roda já existia, só que devido à região e ao relevo não compensava você utilizar como meio de transporte, carregamento. Você cruzava toda a rota do Oriente em desertos, né? Então você tinha o camelo muito mais apropriado para isso. Ela só entra realmente no contexto muito posterior, no contexto de guerra, carruagem. Aí sim a gente vai ter o surgimento dos grandes reis guerreiros e o surgimento da roda, escudos, armas de cerco, catapultas, tudo que envolve. Então a gente tem que imaginar que tudo que envolve construção de grandes monumentos, como os zigurates, como as pirâmides, eu preciso de andaime, eu preciso de troncos para rolagem, eu preciso de guindastes. Guindastes não é uma coisa nova também, gente. Os guindastes são usados desde a pré-história para levantamento, como as pedras de Stonehenge. Então o conceito da alavanca era muito utilizada. Então quando a gente fala da madeira como base da civilização, começa lá atrás, como básico para a nossa alimentação, e molda toda essa cadeia de eventos que trouxe a humanidade até aqui. Sem madeira, provavelmente nada disso tinha acontecido. A madeira, num determinado ponto, ela passa a não ser só um material de necessidade básica, né? Caça, abrigo, mas a gente começa também a ter o conceito do sagrado. Grandes civilizações, provavelmente por esse nosso conceito ancestral, né, que nos liga à madeira de alguma forma, todas as grandes civilizações cultuavam a madeira de alguma forma. Ou através de grandes florestas divinizadas. A própria epopeia de Gilgamesh, um dos primeiros escritos mesopotâmicos, que é a base da história do Velho Testamento e a mesma base da história das grandes sagas como o Dilúvio, são histórias babilônicas, né, gente? Então, são histórias que já foram escritas inicialmente pelos babilônicos, Numa Elish, todos os grandes contos, e depois adaptados através das trocas com as civilizações, mas a gente já tinha esse conceito do divino. As florestas
que eram protegidas por divindades, as florestas de cedro no Líbano, sagradas. Na Alemanha, sempre toda a cultura primitiva da Alemanha e Europa, a gente teve o conceito dos deuses morando nas árvores, né? Então, justamente por essa ligação que a gente tem com a nossa madeira ancestral. Esse aqui é um dos símbolos, é uma escultura em madeira, é o ídolo de Shingan, 12 mil anos atrás. Essa peça também foi encontrada num estado de preservação absurdo. É uma peça que, inicialmente, ela deveria ter uns 5 metros de altura. Ela tem feições humanas entalhadas. A imagem até que não está tão boa aqui, mas ela tem feições humanas entalhadas. E aqui uma série de outros entalhes que não estão visíveis. Ela, digamos assim, seriam os antecessores daqueles totens que a gente encontra nas culturas indígenas americanas, né? Que você tem um falcão, você tem um urso, você faz uma sequência de animais de poder, né, na madeira, mas ele com o mesmo conceito. Provavelmente ele ficava à beira de um grande lago, apoiado numa face de uma montanha, justamente para ser visto de longe e transmitir algum tipo de mensagem. Em algum momento ele caiu, foi encoberto pelo solo anaeróbico e foi encontrado, e ainda se encontra com um processo de restauração. Então, há muito tempo aqui, quando a gente fala do surgimento até mesmo das primeiras civilizações, o homem já tem esse conceito da madeira com o sagrado. E esses avanços, a gente não pode falar de madeira, de marcenaria e civilização sem o que nos torna diferente de todos os outros, que é o uso de ferramentas complexas, né? Então, se a gente for pegar de um período neolítico, onde a gente tem basicamente todas as pontas de ação sendo pedra, e vamos imaginar, gente, quando os portugueses chegaram aqui, os índios estavam na idade da pedra, né? Os índios não manipulavam metal. Uma das grandes trocas foi justamente você trocar ouro, pedras preciosas ou outras riquezas por um machado de madeira. Enquanto o cara demorava uma semana para derrubar um jequitibá, um machado de madeira, o cara fazia aquela questão de dias, né? Então, os portugueses, quando chegaram, os indígenas brasileiros estavam ainda literalmente na idade da pedra. Os maias, os astecas, os incas, eles não dominavam o uso, apesar da fundição do ouro, mas não das metálicas que a gente entende como a idade do bronze, a idade do ferro, né? Era basicamente tecnologia em cima de pedras. E fazia um bom trabalho, muito diferente do que a gente imagina, mais custoso, mas fazia. E a gente tem um salto disso para a idade dos metais. Essas aqui são ferramentas egípcias. Já datam aí de 4.500 anos. Então a gente tem aqui, ó, um machado. Isso aqui, apesar de estar sem cabo, é uma serra, um outro tipo de serra, um enxó primitivo, né? Formões, furações, um outro tipo de enxó. Enfim, quase todas as ferramentas de marcenaria que nós vemos aqui é basicamente o que a gente tem hoje na marcenaria tradicional, quem trabalha com ferramentas manuais. O conceito da serra é um conceito muito antigo. A gente fala da serra japonesa, que a gente puxa a serra japonesa, né? A serra egípcia também era feita de bronze, já tinha sua dentição feita para puxada, porque como você tinha que ter uma lâmina de ferro muito fina, com material pouco resistente como o bronze, se você empurrar ela entorta. Então esse conceito de puxar é justamente pela questão do material, por isso que a gente usa serrotes tradicionais a costa em cima, né, onde você consegue empurrar. Mas esse conceito já era utilizado pelos egípcios. E tudo aquilo que a gente viu no slide anterior foi construído com essas ferramentas. Mesmo de cobre, mesmo de bronze, ferramentas que têm o seu material dobrado constantemente e reafiação constante, mas foram feitas com isso. Conforme a gente conseguia menores espessuras de serra, mais material refinado a gente tinha. Mais lâminas para machetaria, mais materiais para incrustação. Então, tudo aquilo que a gente vê hoje, que não deixa nada a desejar para muita gente com ferramentas atuais, eram feitas basicamente com esse tipo de ferramental. Aí tem o conceito do formão, né? O conceito da furação. Isso aqui é um arco de furação, né? Então, você põe a corda aqui, do mesmo jeito que vê o pessoal botando fogo, né? Antigamente,
é o atrito, você usa ele para furar. É o mesmo conceito que deu origem ao torno. O torno ele também vem desse mesmo conceito do arco para o fogo, o arco para a furação e o arco para o torno, onde você usa uma alavanca giratória e a madeira faz o seu trabalho através da furação, né? Isso aqui a gente vai evoluir depois para a plana, né? A plana nada mais é do que uma lâmina sobre um gabarito da madeira. Aqui a gente tem enxó, isso podia ser usado tanto para cavocar nesse sentido, como para você para empurrar nesse sentido. Então todo esse conceito de ferramental, adesivo, lixa, o pessoal já tinha. Eu tenho lixas que eram tecidos embebidos com materiais abrasivos, areia. Eu tenho peles de arraias que serviam como lixa. No Japão eu tenho determinadas folhas de árvore que serviam como lixa. Próprio despejo do grão e a fricção com madeira eu tenho uma lixa. Então esse conceito da cola, ferramenta e lixa, no mínimo, gente, a gente está falando aí em 5, 6 mil anos. Nada mudou até os dias de hoje. Bom, conclusão aqui desse pensamento, né? A madeira moldou na civilização desde a pré-história. A evolução dos acabamentos reflete o avanço humano. O saber tradicional nos conecta com o passado e inspira o futuro da marcenaria. Quando a gente fala hoje de marcenaria, depende do nosso nível. Todos aqui estamos numa feira. Nível de comprometimento e entendimento diferente com a marcenaria. Mas muita gente, quando a gente fala em marcenaria hoje, o que vem à cabeça? Loja toda iluminada, uma loja de planejado, toda ali, que os móveis não são madeira mais, imitam madeira, são plásticos, são polímeros, e isso não tem a mesma vida que a madeira tem, não tem o mesmo tato. Para quem mexe com madeira, sabe a relação que cada um consegue estipular com a madeira é sensorial, a gente sente cheiro, a gente sente textura, né? A partir do momento que a gente lapida uma madeira, a gente também está se lapidando como pessoa, e isso está sendo feito há muito e muito tempo. Hoje, se a gente tem um papel renegado, o marceneiro é um peão de fábrica, o marceneiro é o cara que vai subir no elevador de serviço, pois saiba que esses caras foram o que trouxeram todo mundo até os dias de hoje aqui. Sem madeira, ninguém ia fazer tudo de pedra. Ninguém ia fazer carruagem de pedra, ninguém ia fazer andaime de pedra, podia construir muralha, mas sem andaime de madeira não construía. Podia subir lá em cima, mas precisava de uma flecha para atirar em alguém. E tudo isso é a madeira que nos traz. Ela traz abrigo, alimento, proteção, nos moldou como humanos, e hoje a gente não pode deixar ao meu ver, esse legado sumir. Hoje, em tempos modernos, é muito mais fácil a gente ir no mercado, saber que está tudo pronto, mas não saber a origem das coisas. Eu acho fundamental a gente saber, pelo menos eu, na minha curiosidade, sempre, quem inventou a cola? De onde vem a cola? Como funciona? Sabe? Como surgiu? Nada surge do nada, né? E a gente imaginar que esse surgimento é uma sucessão de descobertas, de pessoas como a gente aqui, trocando informação, passando para frente, e isso até os dias de hoje. Nível, a gente sabe que é uma coisa meio complicada, né? Porque tem muitas etapas nesse livro. Eu estou abordando, até um pequeno apanhado, né? Mas eu estou abordando desde uma história mais primitiva, com mais detalhes, passando por diversas civilizações, né? Desde as grandes civilizações antigas, europeias, as civilizações do Oriente, porque tem a marcenaria, apesar de uma coisa assim, engraçado como a expertise humana ela se reflete de forma parecida em diferentes locais, mesmo sem uma conexão. Depois a gente começou a ter conexão, grandes conceitos foram passados de civilização em civilização. Cada um que era dominado levava ou assimilava aquele conhecimento. Os romanos foram essencial para isso, né? Essencial, apesar de terrível, mas o tempo era assim, né? Mas levaram todo o seu conceito de engenharia, hidráulica, guerra, e a marcenaria foi junto, né? O conceito
de acabamentos. Então isso você tem ali desde o Crescente Fértil se espalhando por toda a Europa, todo o Oriente Médio, né? Então toda ali o mundo latino, depois com sucessão de gregos e romanos, e isso uma expansão até o mundo moderno, né? Isso foi influenciar a Idade Média, toda a construção da Idade Média, as guildas de ofícios que surgem, né? As guildas de marceneiros e pedreiros, como esse conhecimento foi mantido através de mosteiros, de templos, né? Desse conhecimento secular, né? Então é uma grande conexão. A partir do momento a gente consegue começar a ter esse conhecimento disseminado, né? Ou no mundo mais oriental, no mundo mais ocidental, ou no mundo mais oriental. A gente fala muito, a gente gosta muito de encaixes japoneses e as técnicas, mas aquilo é necessidade, não é estética, né? A gente tem um lugar com alta performance tectônica. Você tem madeiras, por exemplo, o que eu tenho? A coisa tem que balançar até hoje. Naqueles lugares a edificação tem que balançar. Você faz uma coisa estática, ela cai, né? Então aquele telhado todo rebuscado, com uma série de caibros, tudo aquilo era sem cola. Primeiro, muitas madeiras coníferas resinosas, você não tem uma boa aderência de cola. Segundo, tudo aquilo precisava se mexer. Então esse conceito, essa expertise, vai além da estética, né? Ela vai na função. Se você pegar, por exemplo, já a escola, digamos assim, de marcenaria na medieval, todo mundo quer botar o rabo de andorinha à mostra hoje, né? Quer pôr na frente da gaveta, quer pôr no todo móvel para mostrar que você sabe fazer um rabo de andorinha. Mas na verdade o rabo de andorinha é só um encaixe. É uma forma de fixação, aliás, pré-histórica também. Um dos primeiros tipos de encaixe, né? São justamente ou o furo espiga ou o conceito do triângulo, que é o rabo de andorinha alto-travante. Só que você fazia ele justamente oculto, nem aparecendo do lado da gaveta. Você tem um ramo de andorinha que você faz o macho e a fêmea, onde ele se encaixa e ele acaba numa esquadria de meia esquadria. Você não vê nenhum tipo de encaixe, mas dentro ele tem um encaixe de rabo de andorinha. Justamente que não era para mostrar o rabo de andorinha. Era para o conjunto final da obra. O encaixe era só o meio para você chegar naquele objetivo de unir as peças, né? Já o conceito oriental, que a gente tem mais isso à mostra, também é um conceito que não era para ficar à mostra, era questão que você tinha de montar, desmontar, ter a movimentação. Então, tudo às vezes que a gente acha bonito hoje, ou quer fazer, ou quer mostrar, mas muitas vezes ou for oculto, ou simplesmente era a função que tinha que fazer. Ele tem que grudar, eu tenho que juntar duas madeiras. O conceito dos encaixes também é muito complexo. A gente tem, logo no começo, a gente tem o surgimento de eu vou fazer um furo aqui, né, com você, os primeiros cinzéis, os primeiros formões, são chifres de veado. Você afia a ponta, você consegue fazer um buraco, através do mesmo formão eu lasco uma espiga e encaixo, e eu tenho uma união que eu posso fazer uma caixa. Eu posso revestir um poço de água, com uma sequência de tábuas, né? Então esse conceito é pré-histórico também, e muito simples, né? Então sempre a dificuldade, gente, hoje tem parafuso, tem cola, mas dá 4 pedaços de madeira para alguém e fala, me faz uma caixa. Você precisa unir, né? Então os conceitos dos encaixes também são esses. Então em breve eu pretendo ter esse material impresso ou digital de alguma forma, mas ele abrange as civilizações, qual civilização influenciou outra, quais os tipos de adesivos se utilizavam, quais os tipos de pigmento, né? Porque a marcenaria a gente tem ferramenta, técnica, tipos de madeira, aonde era usada, como era preservada. Apesar de muitos conceitos, às vezes a gente vê que eles se equilibram em equivalência em conhecimento, mas cada um dependia de um componente específico, né? A gente fala hoje em óleo secativo, a gente fala de linhaça, óleo de tung, né? Que são óleos polimerizantes, por exemplo. Mas durante todo a civilização, tanto oriental como na Idade Média, a gente só usava o óleo de linhaça, porque é da semente do linho, a gente plantava, a gente tinha. O óleo de tung é um óleo do tungueiro, que é uma árvore chinesa. Então você usava ele no Oriente. No Oriente você usa desde a dinastia Hu já, nos escritos de Confúcio você já tem
o uso do tungueiro como impermeabilizante de frota naval, mas ele estava lá, né? Hoje a gente tem esse acesso. Por exemplo, cera de abelha, as grandes civilizações a maioria utilizou. Você cultivava abelha, então você usava a cera, né? Você vê, a cera de carnaúba é uma cera da palmeira brasileira muito mais recente, né? Que não é peroba, né? Óleo de peroba, ele é óleo mineral, né? Desculpa fazer essa revelação para vocês, né? Não, se você pegar o óleo de peroba atrás da embalagem, você vai ver que ele é óleo mineral acrescido de cheirinhos e outras coisas. Por isso que a gente passa em qualquer tipo de móvel, ele brilha, mas depois você passa lá não está mais, né? Porque o óleo mineral é volátil, ele evapora, ele hidrata, mas ele é derivado do petróleo, é inerte, mas com o tempo ele evapora, né? Por isso que você pode passar, a mãe passa lá, a avó passa em cima do móvel envernizado, passa em pisa da fórmica, passa em cima de tudo, ele fica brilhante na hora, mas depois você vai lá, você tem que replicar. Mas se você pegar atrás lá óleo de peroba, ele é óleo mineral, mesmo antigo, não existe óleo de peroba. Não tem um óleo, não se extrai o óleo da peroba. Você antigamente usava até alguns óleos, por exemplo, o óleo de cedro, que você tirava de madeiras que tinham uma carga resinosa maior, né? Mas também esse óleo tinha que ser feito destilação e solvência, né? A terebentina também, que seria derivada do água rasa, é conhecida há muito tempo, né? Você extrai de coníferas. Então a terebentina, que hoje dá origem à água rasa, ela é extraída já há muito tempo através das coníferas, né? Você faz o processo de carbonização, você gera tanto o breu, que usava para fazer calafetação de navios, como o destilado, você fazia a água rasa, a terebentina hoje é a água rasa, né? Então você já tinha esse conceito de solvente. Agora o óleo peroba, infelizmente, ele é óleo mineral. É complicado, porque ao mesmo tempo que a gente usa ela para tudo, e a gente perde a conexão com a coisa que é básica, né? Então, e não é uma coisa moderna. Logo na antiguidade, a gente estava falando do cedro do Líbano, né? Então o Líbano, praticamente, você tinha florestas, que é citada até na epopeia de Gilgamesh, os primeiros escritos sumérios, pela quantidade de florestas e pelas árvores sagradas milenares que você tinha naquela região. Só que mesmo na antiguidade, quase sumiu. Porque você tem dia todo o crescente fértil, né? Para o Brasil. Então naquela região que é a escassez de madeira, imagina que o único cara que tem era o Líbano, né? Então é o que mesmo naquela época a maioria das florestas sumiram. Naquela época. Na Alemanha, você pegar a Europa, até a entrada do Império Romano, a gente está falando aí nem 2000 anos, né? Era todo floresta. Qual o percentual da Europa hoje que é arborizada, né? A gente pegar um país como o nosso, que era 100% árvore, né? Cadê? E ao mesmo tempo que ela serviu a gente, né, cara? A gente menospreza. Tudo bem, hoje a madeira não tem... Cara, o Júlio César cruzou o Danúbio quando fez as invasões da conquista da Gália. Os entre aspas, bárbaros, né, davam risada do outro lado do rio. Danúbio é um rio muito largo, né, do Império Romano do outro lado. Mas na mesma hora, ele ordenou, você começou a devastar uma floresta inteirinha para construir uma ponte romana do Júlio César, onde você ia encravando no subsolo, e o pessoal fazendo, e os caras cada vez mais começando a chorar na rampa que os caras estavam chegando. Mas o cara acabava com um bosque inteiro para fazer uma ponte para atravessar, para arrebentar os caras do outro lado, né? Então, sabe, cerco de guerras, abrir campos de batalha, você derrubava. Então, cara, assim, ao mesmo tempo que a gente tinha esse conceito de usar, porque tem que usar, não vamos preservar nada, tá lá, vamos arrebentar mesmo, vamos usar, o que importa é a gente usar.
E hoje, com o avanço da tecnologia, né, como ela já foi a base da nossa civilização, hoje a base é o quê? Hoje a base é o vidro, é o metal, são os sintéticos, né? A gente não precisa, né? Tudo isso aqui não precisa da madeira necessariamente para construir, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente dá um papel para ela que, assim, não é o papel que ela merece. Eu acho que talvez cada vez menos ela seja utilizada para mobiliário, para interiores, para construção, né? Se bem que, assim, se a gente for analisar historicamente, a gente vê até um período no período industrial, quando a gente começa a ter a produção industrial, a gente começa a parar realmente com madeira. E até mesmo no uso mobiliário, acabamentos, tudo começa a ser muito industrializado. Dos anos 70, 80 para cá, a gente começa com o movimento Art and Craft, onde você começa, nos Estados Unidos, nesses países, o artesão voltar a ter protagonismo. Aí você volta com os acabamentos tradicionais, óleo, a cera, você começa a ter um revivamento desse movimento tradicionalista, né? O que a gente está aqui hoje, todo mundo está aqui porque gosta, é entusiasta e está fazendo esse movimento reviver, de uma certa forma. Mas não acho que seja um impacto suficiente para grandes mudanças, para a gente contribuir mais com a natureza. A tendência é a gente estar usando menos, né? Devia o quê? Sobrar mais, né? Mas aí você derruba para plantar, você derruba para você derruba porque você quer mais espaço. E ao mesmo tempo que seria o melhor dos recursos, porque são renováveis, né? Quantas civilizações derrubaram esse negócio, né? E o negócio cresce, né? Agora você não dá espaço para coisa. Imagina hoje você pegar toda a nossa Mata Atlântica, englobando as capitais, São Paulo, daqui para cima. Imagina quanto tempo, Fusto, para tomar conta o mato de novo. Para a gente ter esse Jequitibá aí, que a gente tem aí mais de 500 anos preservado na Mata Atlântica, né? Você imaginar que uma árvore dessa, cara, uma embuia vive 600, 1000 anos, né? Uma árvore de 500 anos. Isso a gente está falando das nossas árvores, a gente tem árvores aí de 5.000 anos, gente. Então, testemunhos, locais preservados, não divulgados, são testemunhos da humanidade. Então, é difícil, né, cara? A gente, do mesmo jeito que a gente é super inteligente, é super imbecil, né, cara? A gente tem uma genialidade, o que a gente tem de genialidade, a gente tem de bestialidade. Então, é difícil, né, cara, prever. Mas eu acho que a tendência, cara, é a gente usar cada vez menos e, a não ser que aconteça alguma coisa que a gente volte para a Idade da Pedra, né? Aí a gente tem que se virar de novo, né? Então, é assim, a gente tem, eu sou obra, eu tenho uma marcenaria de planejado e eu tenho minhas peças que eu faço com design autoral e são públicos e formas de fazer marcenaria completamente diferentes, públicos diferentes, né? Então eu acho que a gente tem desde o artesão até os designers que procuram trabalhar com mobiliário e a gente tenta buscar agregar valor nas nossas peças. Hoje, ao mesmo tempo que a gente tem uma pessoa que olha para um trabalho excepcional e fala, nossa, mas isso é um pedaço de madeira, porque falta conhecimento, falta valorização, é um pedaço de madeira, mas então você pode fazer, né? Você pode comprar ferramentas, pode fazer. Então isso é meio da gente mesmo, de menosprezar o que o outro faz, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem surgido com um movimento de valorização. Não é todo lugar, a gente sabe. São grandes centros econômicos, são esferas digamos assim, da sociedade e vão valorizar. Tem gente que paga uma fortuna para pôr aqui, para quando chegar o amigo falar, isso aqui foi feito pelo Eduardo lá, só fez para mim, né? Então, ele carrega esse negócio também, né? Ele vale como objeto, como trabalho, mas ele vale mais ainda como status. Isso não é de hoje, gente. Carruagem, cadeira de ouro ali, faraó, não era pro povo não. Era só para mim, vocês que se lascam, né? O cara tinha no máximo ali um baúzinho para sentar. Então sempre a madeira, o mobiliário foi símbolo de status até os dias de hoje. Então você ainda ostenta esse tipo de coisa, né? Às vezes você nem valoriza, gente, pelo cara que fez. A verdade é essa.
Eu conheço esse público, às vezes você não está valorizando pelo que foi o cara que fez, ou não, você está valorizando porque o cara é conhecido e você quer que aquilo seja reconhecido em status. Mas ele está cagando para que, como você fez aquilo, entendeu? Ele quer achar bonito. Então, é complicado, mas eu acho que tem sido mais aceito e tem sido um pouco mais valorizado, e a gente tem que lutar, né? E a gente como artesão, como marceneiro, tem que saber se dar valor. A gente sabe que é difícil esse país para sobreviver, né? Mas a gente é o principal que a gente tem que dar valor. Se a gente não der valor na nossa peça, ninguém vai dar valor, né? Deveria ser justamente isso. O artesanal deveria ser justamente esse caminho. Eu posso fazer uma cadeira em uma semana e uma CNC com 5 pontas de eixo pode fazer 10. Mas uma vez, até nessa temporada que a gente fez os programas da marcenaria terapêutica, o Danilo Coscilas, que estava aí atrás também, que faz trabalhos de entorno, falou isso, né? Que ele estava na última SP Art e você tinha o stand dele, que mexe com entorno, que faz as peças manuais, e na frente uma marca também de madeira, mais industrial, que é feito com CNC. Sabe, pode ser bobeira da gente, mas o que ele falou é verdade, você sente aquilo vivo. Parece que não tem vida, às vezes é tão perfeito, ou sei lá, ou você não... pode ser bobeira, é uma percepção nossa, mas não, parece que não transmite, né, aquela coisa viva. Eu acho que o lance de alguém estar por trás, e às vezes quando a peça é mais complexa, eu acho que mostra muito mais e celebra a humanidade, né? Pegar um trono ali, tem ouro, tem talhe, tem são, e ainda com menos tecnologia, você valoriza muito mais que esse artesão tem que colocar. Quanto o cara bateu cabeça para chegar naquele resultado, né? Então, quanto mais ferramentas, mais fácil a gente tende a desvalorizar, né? Não adianta a gente lutar, mas a tendência, se a gente tivesse um pouco de humanidade ainda dentro da gente, seria justamente a valorização do ser humano, né? Sem ser humano, nenhuma árvore vai sair andando, tropeçar, ajoelhar e virar uma mesa, né? Então, eu acho que a gente deveria valorizar. A gente só vai dar valor a gente só dá valor quando a gente perde, né? Só dá valor quando você precisa de alguém para construir uma coisa para você e você não tem, né? Por isso que, por exemplo, os pedreiros medievais eram muito valorizados, né? Enquanto muita gente vivia em feudo, para poder sair da sua terra, os pedreiros, né, que eram os construtores de catedrais, os maçons, né, eles viajavam passe livre por toda a Europa, porque você tinha um conhecimento que era guardado nas guildas dos trabalhadores, seriam os sindicatos, né? Só eu sei, eu vou passar para o meu aprendiz, ele vai passar só para o aprendiz dele, né? E se alguém quiser, tem que procurar a gente. Então o cara queria construir uma catedral na França, o cara chamava o cara da Inglaterra, ou chamava o artesão. Então você ainda, apesar de ser pessoas pobres e tudo mais, mas o ofício era valorizado, porque se aquele cara não vier fazer, ninguém faz, né? Então você dependia, né? O poder, por mais clérigo, mais grana que tivesse o Papa, se ele não contratasse o cara, não ia sair, né? Então hoje a gente vende nossa mão de obra por qualquer preço, se eu não fizer, o outro precisa fazer mais barato. Infelizmente, quem perde é a gente, né? Exato. Tem que valorizar. O próprio mobiliário, né? Mesmo um mobiliário feito de madeira maciça e durável, a gente dá um jeito de aquilo entrar em desuso, né? Ou seja, através da linguagem. Agora tem muito entalhe. Agora ele tem muito rococó. Agora eu quero uma peça minimalista. Então, mesmo sendo o mesmo mobiliário de madeira, aí volta, né? Aí daqui a pouco, não, mas essa foi da minha avó, agora eu ponho na decoração porque é vintage, né? Então, mesmo na madeira, que é um recurso que devia durar ali um tempão, a gente dá um jeito de aquilo se tornar obsoleto, né? Não pela qualidade, mas pelo estilo. Agora isso, né, era cerejeira, agora ninguém quer mais cerejeira, agora é mogno, muito vermelho.
Agora é embu, muito escuro. Não, agora é frejó. Né? O que está na moda agora é frejó, né? Você vai em loja, você vai comprar cadeira, mesa, o tom é frejó. E estão acabando com o frejó. Estão acabando. Do mesmo que usaram a embuia, do mesmo jeito que usaram a cerejeira, né? Muito nos anos 80, a bola da vez agora é o frejó. Então, botando para derreter, porque é um tom neutro, é um tom acaramelado, que cai no gosto da decoração, combina com o branco, combina com tudo, e tem sido utilizado muito também. É a próxima bola da vez a assumir aí é o frejó, né? Obrigado, gente.